Ah, eu adorei assistir. Vocês mandaram muito bem. Muito obrigado pelo seu empenho. E aí? O que vocês Bom, acharam? eu adorei os jogos dessa temporada. Os 3 jogos criaram um suspense enorme pro público. E no jogo final também teve toda a questão da batalha psicológica. É o que você disse pra gente, né? Foi meio que teatral. Eu achei isso muito bem feito. E na última cena tem uma convidada. Eu nem imaginava. Você não imaginava? Eu não tinha informação nenhuma sobre isso. Uma pessoa que eu conheço disse... Eu soube que uma atriz famosa de Hollywood vai fazer uma participação na série. Aí eu respondi, não sei, eu não tô sabendo de nada não. Eu tinha as minhas dúvidas. Eu não sabia quem vocês iam chamar pra fazer esse papel. Eu não esperava que fosse uma atriz tão famosa. A gente teve que guardar esse segredo por muito tempo, de todos vocês. Por causa do nosso cronograma, no fim, a Cate Blanchett veio e ela é uma das minhas atrizes favoritas. E eu nem tive chance de dar oi. A gente filmou separado a cena e por isso que a câmera fica assim, mudando de um pro outro, né? E eu nem consegui dar um oi pra ela antes dela ir embora. Isso foi uma pena. E o cronograma também não ajudou. Eu fiquei bem chateado, sabia? Acho que ela nunca tinha jogado TAC, Jake. Eu vi ela aqui. Ela tava treinando muito pra conseguir gravar a cena. Mas ela tava super longe, nem dava pra ver direito o rosto dela. Mas ela treinou bastante mesmo, viu? A gente mandou um conjunto de TACD pra ela, mas ela não conseguiu treinar muito antes da gravação. Ela tinha que fazer o TAC de virar, mas ela não conseguia nem acertar. Então eu cheguei e mostrei como era. E sabe, é que tinha umas tomadas e... Aí ela... Conseguiu virar? Tem uma hora que o TACD gira e a câmera sobe pro rosto dela. E deu pra gente usar a tomada em que ela conseguiu virar. Então essa cara de confiança que ela faz é de quando ela realmente conseguiu virar o TACD. E também, eu não tinha imaginado a possibilidade do líder chegar vivo no fim da série, como se fosse o último sobrevivente. Mas ele realmente sobreviveu. Foi para os Estados Unidos e entregou as coisas do Ji-Hoon para a filha dele. Isso é como se ele estivesse cumprindo uma promessa que ele tivesse feito para ele mesmo, né? Então, para mim, parece um final definitivo para a série. Eu ia achar bem legal se a gente pudesse ver a história da vida do líder. Desde antes da competição começar. Aí ele participando dos jogos, inclusive o que aconteceu com ele depois da 3ª temporada. Eu queria uma série do líder. Eu também quero. Vamos fazer, diretor? Eu não sei. Ainda é cedo, a gente acabou de gravar a série. Então, qualquer outro projeto vai ter que ficar para uma outra hora. A gente vai processar tudo isso e depois a gente pensa em outras histórias. Conforme eu fui lendo o roteiro, o que mais me deixou curioso foi saber como tudo ia terminar. A última página era narrando a cena final do Ji-Hoon e eu fiquei meio surpreso na hora que eu li. Então quer dizer que foi isso que ele decidiu? E o estado mental do Ji-Hoon... Olha, eu vou ter que ser bem sincero. De todos os personagens de ficção que eu já vi até hoje, dá pra gente falar que o gesto dele no final da série teve um toque quase religioso. Eu refleti muito sobre qual devia ser o fim do Ji-Hoon. Sobre como eu devia retratar esse personagem no final da série. E eu cheguei a considerar outro final também. Eu pensei se ele devia sobreviver e encontrar a filha, se não devia ser ele que ia encontrar a Ga-yeon, ou então se não devia ser ele que encontra a nova recrutadora nos Estados Unidos para assistir essa nova versão dos jogos. Mas conforme fui escrevendo as 3 temporadas e vendo a trajetória que o Ji-Hoon acaba percorrendo, todas as experiências que ele tem e a jornada emocional que o personagem apresenta, eu achei que, para encerrar a história, o Ji-Hoon também teria que cometer algum tipo de transgressão no jogo, digamos assim, fosse qual fosse. E no final, eu achei que colocar o Ji-Hoon passando uma mensagem simbólica pra gente, ao se sacrificar pela bebê, como se ele estivesse no nosso lugar, era a conclusão mais adequada para a série Round 6. É o que mais faria sentido, pensando no caráter do Ji-Hoon. Nós não somos cavalos. Somos pessoas. E pessoas... Eu queria terminar com a frase: nós não somos cavalos, somos pessoas.
E como nós somos pessoas, é isso que nós devemos fazer. É assim que as pessoas deveriam se comportar. E é fazendo isso que a gente vai conseguir transformar esse mundo em um lugar melhor. Mas quando eu escrevi essa frase, eu percebi cada vez mais que não tinha como resumir essa mensagem em uma única fala. As pessoas são complexas demais para a gente categorizar desse jeito. E eu achei que passar uma mensagem tão normativa e didática para o público não era uma boa ideia, porque só iria, na verdade, limitar a compreensão da mensagem. Então eu resolvi que o melhor caminho era expressar o resto do que eu queria dizer através do gesto físico do Ji-hoon, através da ação dele, do sacrifício dele para salvar a criança. Eu também achei que se ele tivesse falado a mensagem inteira, ia ter ficado muito fácil para o público entender. Aí todo mundo ia dizer, ah, então é assim que acaba? E iam pensar que a história teve uma espécie de desfecho definitivo. Mas como a gente deixou o fim da mensagem em aberto, é como se a gente tivesse criado um diálogo constante com o público. Então, no fim, virou uma conversa, era a gente falando, é isso que eu penso e é isso que você pensa? Eu acho que muita gente vai pensar que essa série é claramente diferente de todas as outras. E eu também tenho a sensação de que... Como é que eu vou explicar isso? Em vez da gente ter passado essa mensagem de um jeito impactante, foi uma coisa bem mais sutil e que está presente ao longo de todas as temporadas. E que isso foi feito de uma forma bem cuidadosa. Então eu fiquei pensando em como eu devia atuar naquela cena. Eu, que sou o ator, é que devia transmitir essa emoção explicitamente? Ou como o nosso roteirista e diretor acabou de falar, será que era melhor eu criar um final mais aberto para essa última cena? Eu também fiquei bem dividido entre as opções de atuação que eu tinha nesse momento. Então eu lembro que a gente fez um monte de tomadas nesse dia com várias emoções, mas eu acho que não tinha resposta certa. Não é uma cena que exigia uma resposta específica. Tem até tomadas em que você estava chorando. Mas, na minha opinião, a tomada que a gente escolheu e que vocês assistiram é a que representa de forma mais fiel o sentimento do Ji-hoon. Você passou quase um ano de dieta para poder perder peso e no final você entrou em uma dieta ainda mais rígida para parecer ainda mais acabado. E eu também acho que, mesmo sem você falar uma palavra, esses sentimentos estavam bem visíveis na sua expressão, no seu rosto e na sua aparência. Foi difícil fazer dieta, né? Eu acho que, tirando todo o resto... Você nem jantava com a gente? Comendo que a gente se reúne e conversa, né? Na hora do almoço, que a gente consegue se reunir com todo mundo e interagir com a equipe da série inteira. Então é um momento bem importante pra gente ficar mais próximo das outras pessoas do elenco. Só que eu não podia almoçar com vocês e eu sinto pena de ter perdido isso. Pra mim, você estava comendo uma comida melhor que a nossa. Pra ser sincero, eu tive várias conversas bem longas com o diretor Juan ao longo da filmagem, para entender de verdade o que o líder estava pensando. Eu ficava me perguntando o que será que o líder pensava enquanto assistia o Ji-hoon enfrentando os jogos. Eu não sei o quanto disso ficou perceptível para o público na série. Até o último jogo, quando o líder faz uma sugestão para os VIPs e fala que a bebê devia virar a jogadora 222. Eu achava que tinha uma pequena parte do líder que também se importava com o bem-estar da bebê e queria fazer alguma coisa para salvar a vida dela também. Ele devia ter uma sensação de inferioridade quando olhava para o Ji-hoon, porque ele se transformou em uma pessoa horrível. E vendo que o Ji-hoon conseguiu resistir até o fim, sem trair suas convicções, ele ficava impressionado. Mas eu acho que um dos sentimentos que dominavam o líder, pelo menos em parte, era provavelmente o de, no fim das contas, você conseguiu fazer uma coisa que eu não fui capaz de fazer, Ji-hoon. E aquela cena no final, quando ele pega a bebê no colo, eu achei que foi um momento bem humano, que talvez fizesse ele lembrar do próprio passado. Foi talvez o primeiro vislumbre de humanidade que nós vimos nele, da série inteira. Eu diria que, apesar do roteiro ser meu,
Depois de tudo que acontece, o líder pega todo o dinheiro do Ji-hoon e deposita naquela conta no banco. Aí ele pega o cartão e faz questão de entregar para Gayon, junto com o uniforme todo ensanguentado do pai dela. Foi esse momento que me deu a sensação de que ele era um personagem muito complexo, porque ele não quis dar só o dinheiro, ele fez questão de dar o uniforme também, e nem estava lavado, ele entregou para a filha do Ji-hoon assim, cheio de sangue mesmo. O que será que ele estava pensando fazendo isso? Eu e você já falamos disso, né? A gente achou que, depois de ver isso, o público vai ficar especulando sobre quais eram as intenções dele. E as gravações já tinham acabado, mas eu tô curioso para ver como o público vai interpretar os itens que ele dá para a filha do Ji-hoon. Eu imagino que vai ter várias reações diferentes. Eu tinha pensado em colocar o líder entregando só o dinheiro, mas eu achei que ficaria legal ele entregar o uniforme também, porque é uma espécie de símbolo pro Ji-hoon. Então, em vez de dinheiro, que é uma coisa impessoal, eu achei que seria legal colocar algum objeto que o Ji-hoon realmente deixou pra trás. Porque assim, a filha dele estaria recebendo o esforço do Ji-hoon. As batalhas, as lágrimas, o suor e até o sangue de quando ele finalmente tirou uma vida e matou o terror. Seria toda a essência dele. Como aquele uniforme carrega a história inteira do Ji-hoon, eu escrevi essa cena pensando. E se a filha dele recebesse o uniforme assim como estava? Mas eu acho que dá para interpretar de vários jeitos. De um lado, ele fez um esforço para entregar para ela não só o dinheiro, mas também as roupas que o pai dela tinha deixado. E eu fico pensando que ele fez isso para ela conseguir entender que aconteceu alguma coisa terrível com o pai dela. Mas, por outro lado, eu achei que foi uma atitude muito cruel. Sei lá, entregar pra ela as roupas dá pra pensar que desse jeito. o pai dela estava usando na hora que ele morreu, ainda com sangue e tudo mais. Isso foi muito pesado. Foi bem complicado. Eu achei que isso foi um gesto muito insensível. Fora que ele é uma pessoa meio assustadora, o líder continua tendo uma postura bem assustadora. Quando ele aparece lá como se fosse um agente funerário, de terno, e entrega os objetos pra ela, acontece meio que um efeito duplo. Quando eu tô trabalhando em um projeto, o personagem é guiado, seja pelo roteirista ou pelo diretor, e eu costumo ter uma percepção bem clara na hora de fazer a atuação. É sempre assim, mas com personagens como o líder do Round 6, eu tive que ficar sempre conversando com o diretor Juan, pra gente ir construindo juntos esse personagem até o fim da produção. Então, olhando pra trás agora, eu acho que ele não é alguém que falava e agia com uma única emoção. Acho que tinha vários significados e intenções por trás de tudo que ele fazia e falava. Mesmo quando ele entregou a adaga para o Ji-hoon, eu acho que uma parte dele fez isso para proteger o Ji-hoon, porque se identificava com ele. Mas, por outro lado, ele achava que o Ji-hoon alguma hora iria acabar se transformando como aconteceu com ele. Mas vendo que o Ji-hoon sempre lutava contra esses impulsos ruins, eu acho que ele também deve ter se comparado e se sentido inferior, na verdade. Jogador 456, ele quer ver você. A cena que acontece na sala do líder, quando ele chama o Ji-hoon pra se encontrar cara a cara com ele, mais lá pro final, se a gente pensar nessa longa história que existe entre esses dois personagens, que a gente sente que já vem acontecendo há muito tempo, eles acabaram de se conhecer, mas já passaram um certo tempo ali juntos na competição. Então eles já se ajudaram algumas vezes e também já se traíram algumas vezes. Existe uma história muito longa entre eles, porque eles já compartilharam diversos momentos, né? Eu acho que quando o líder viu o Ji-hoon, a cabeça dele deve ter ficado com 1 milhão de pensamentos. E eu acho que com o Ji-hoon acontecia a mesma coisa. Eu acho que ver o líder despertava várias emoções dentro dele, sabe? Eu acho que o líder deve ter visto o Ji-hoon e pensado, que escolha ele vai fazer? E eu acho que o líder devia estar muito ansioso para saber o que o Ji-hoon ia escolher. E o Ji-hoon também devia estar se perguntando, o que será que eu devo fazer agora? Ou então, por que será que o líder está me dando essa chance? Por que ele está me obrigando a tomar essa decisão? E essas duas pessoas complexas juntas, naquela salinha minúscula, criou uma tensão inacreditável. Sinceramente, eu adorei essa cena. Eu achei ela muito boa. Eu fiquei pensando em como transmitir essa sensação enquanto eu escrevia a história e dirigia vocês.
Desde a primeira vez naquela conversa que vocês têm na limusine, com o Ji-hoon usando uma venda nos olhos, quando ele ouve pela primeira vez "vocês são cavalos", até o momento em que o Jun-B morre, eu fiquei pensando em como a gente conseguiria passar esse sentimento, em como lidar com isso, e eu pensei em talvez o Ji-hoon pegando a faca logo de cara e atacando o líder com ela. Então a parte mais difícil foi achar um jeito de transmitir essas emoções. Foi uma cena complicada, tanto para dirigir quanto para escrever. De certa maneira, o Ji-hoon foi manipulado e traído de uma forma horrível. Mas teve momentos em que ele confiou e contou com a ajuda do líder, mesmo que tenham sido breves. Então, quando ele se revela e chama o Ji-hoon e faz essa oferta para ele, eu pensei em todas as lembranças, e essas emoções deviam invadir a cabeça do Ji-hoon, tudo ao mesmo tempo. Então não tinha como ser fácil para ele atacar o líder. E como o próprio líder disse, a coisa mais importante era a vida do bebê. E isso dependia só do líder, de ele cumprir o que disse. De ser honesto. A parte mais importante dessa cena era conseguir deixar isso claro. E vocês assistiram a cena, então devem saber que os dois foram excelentes em transmitir isso. Talvez o líder realmente quisesse que o Ji-hoon deixasse de ser tão teimoso àquela altura e parasse de falar sobre solidariedade e tudo mais, e fosse embora de lá com a criança que ele tanto queria salvar. Então eu acho que a maior diferença entre o Ji-hoon e o líder talvez seja que o líder não tenha conhecido alguém como a Sae-byo quando ele participou da competição como jogador. Porque foi conhecendo alguém assim que o Ji-hoon manteve a humanidade dele. Eu acho que o momento mais importante da primeira temporada foi quando o Ji-hoon estava para matar o Sang-woo. Ele estava com a faca na mão e estava indo matar o Sang-woo enquanto ele dormia. E a Sae-byo usou exatamente essa mesma fala para impedir o Ji-hoon. Não mata ele, você não é esse tipo de pessoa. Eu achei essa fala super importante. Que alguém tenha falado, você não é esse tipo de pessoa. Eu acho que foi essa fala que conseguiu resgatar e trazer à tona o restinho de humanidade que o Ji-hoon ainda tinha e que ele quase abandonou. E porque quem disse foi a Sae-byo, que olhando parecia a personagem mais fria de todas, mas no final foi a mais honesta e a pessoa mais decente de todas ali. Isso teve um impacto ainda maior no Ji-hoon. E depois, ele enfrentou a mesma situação quando sugeriram que ele matasse os outros competidores. E se parar pra pensar, o Sang-woo também era uma pessoa horrível. Quando ele estava para matar os outros, nessa mesma situação, eu achei que faria sentido ele lembrar do que a Sae-byo disse. Essa frase que fez ele parar e refletir. Foi por isso que eu criei essa cena e misturei a alucinação visual e a auditiva. Quando eu estava pensando o que eu faria pro Ji-hoon desistir de matar os outros, eu lembrei que essa foi a cena mais crucial da primeira temporada. Então, eu achei que a melhor opção era colocar ele lembrando desse momento, que ajudou o Ji-hoon a se manter fiel a quem ele realmente era. Ji-hoon. Não mata ele. Você não é esse tipo de pessoa. Eu acho que nessa cena, como a gente tem acesso aos pensamentos do Ji-hoon, se alguém me falasse, você não é esse tipo de pessoa, na hora em que eu estivesse para tomar o caminho errado, ou talvez para tomar uma decisão errada na minha vida, se alguém tivesse me segurado e me feito lembrar de quem eu era, nessa hora talvez eu tivesse forças para continuar no rumo certo, que é o que o Juan falou mais cedo. E se o líder tivesse conhecido alguém como a Sae-byo na competição, quando ele foi um jogador, a gente fica pensando que talvez ele não tivesse se corrompido e se tornado líder. Juan! Por quê? Por que você fez isso? Para começar nessa história, a competição é organizada por um grupo privado de pessoas, mas isso é uma metáfora para o mundo real, em que o capitalismo cria uma competição implacável entre todas as pessoas da sociedade. Então, enquanto isso não acabar, o jogo não vai acabar. O jogo na Coreia terminou com o sacrifício do Ji-hoon, mas eu queria mostrar que em outros lugares esse jogo provavelmente também está acontecendo. Eu queria mostrar que o mundo ainda não mudou. Fora que, se tudo acabasse por aqui, os fãs iam ficar chateados e a gente não teria nenhuma desculpa para voltar. Squid Game. It was originally a children's game that was played in Korea many years ago. Para mim, os jogos da Lula foram os mais memoráveis. Tanto na primeira temporada, que o Ji-hoon disputou com o Sang-woo, quanto o jogo da Lula nas alturas da terceira temporada. Foram os que mostraram as mudanças psicológicas mais rápidas nos jogadores. E também tinha um clima muito tenso, porque a gente não sabia como os outros jogadores iam reagir em grupo.
Esse jogo foi o mais difícil fisicamente e também para dirigir. Foi difícil? Foi. Oh, Pra gente foi, porque era o final da série, era o encerramento da história. Então eu tava sentindo muita pressão. Quer dizer, o jogo em si é bastante simples e tem muitos trechos com discussões, com os jogadores tentando decidir o que fazer. Então eu fiquei nervoso para conseguir deixar esse jogo emocionante, para lidar com a tensão no final, quando os jogadores caem e a reviravolta da história acontece. E como nós filmamos essa cena com fundo verde, a gente tinha que ficar imaginando em cada tomada como estaria a percepção da altura e as outras sensações para o público. Quando eu ia decidir os ângulos, tinha que pensar em tudo. Então foi complicado. Para mim foi desgastante, porque eu fiquei ambicioso e eu queria que a cena fosse emocionante e que tudo saísse perfeito. E a minha energia estava no fim. Olha, como espectador, eu acho que o jogo Seis Pernas foi um dos mais legais, realmente. Uma ótima ideia, foi muito boa. Porque os jogadores estão ali tendo que matar os outros, mas também tem que se unir e trabalhar em equipe. E nesse jogo, a gente conseguiu ver várias facetas dos jogadores. E eu acho que o conceito desse jogo contribuiu muito para a história como um todo. Eu acho que esse jogo foi a maior oportunidade que o líder teve de mostrar quem ele era, como um Inho, antes de ter sido um dos jogadores do Round 6 e de mostrar abertamente as emoções dele, tanto de alegria quanto de empolgação e de medo, junto com os outros jogadores. Então, mesmo durante a gravação, eu e o diretor Juan ficamos discutindo até que ponto eu devia deixar essas emoções transparecerem no personagem. E eu lembro que teve mais momentos bem divertidos. A cena mais engraçada foi você dando um tapa na própria cara. pra mim, quando você tava com o peão e aí você falou, me dá um espaço aqui. Foi muito natural. Inválido. Mas eu não tinha pensado sobre a segunda e a terceira temporadas antes de sentar para escrever o roteiro. Mas o que eu achava mais interessante, o que era mais importante, era a entrada e a saída do líder. Quando me veio essa ideia de colocar ele como a última pessoa na votação, igual ao Yunan Oh, porque assim o voto dele iria decidir o desfecho da competição inteira, eu pensei, é isso. Mas eu pensei muito sobre a saída dele. Eu escrevi outra versão em que ele sai da competição mais tarde. Ele ainda participa do esconde-esconde, mas eu achei que seria ainda mais cruel se ele matasse o Jun-B e saísse da competição nessa hora. E simulasse a própria morte também. Então eu escrevi a história assim. E esses momentos, esses pontos de reviravolta foram totalmente cruciais para determinar o arco geral da história na segunda e na terceira temporada. E a decisão mais importante da terceira temporada foi fazer a Jun-Hee dar à luz e incluir o bebê na competição. E o Ji-Hoon ficar com a missão de proteger a bebê e no fim decidir se sacrificar para ela continuar viva. Para criar essa cadeia de eventos e determinar um enredo, o que eu pensei quando tive essa ideia foi que tinha sido para contar justamente essa história que eu tinha começado a escrever a proposta do Round 6 e levado o enredo para esse caminho. E quando eu entendi que esse era o meu objetivo, eu fiquei bem orgulhoso de mim. Quando eu tive essa ideia, foi uma emoção muito grande nessa hora. Pra ser sincero, pra mim, o começo da história é necessário, porque é ele que explica a situação que o Ji-Hoon estava enfrentando, como estava a vida dele e os motivos que fizeram ele aceitar entrar na competição para tentar ganhar dinheiro. E explica porque ele tem esperança de sair de lá com um dinheiro razoável e assim, quem sabe, ele ia conseguir melhorar consideravelmente de vida. E então a gente entende porque ele precisa dessa esperança. E se a gente pensar nessa premissa que é apresentada para o público logo de cara, com todas as dificuldades que ele passou e a esperança que ele tem desde a primeira cena em que o Ji-Hoon entra na arena dos jogos, até o desfecho da história dele na terceira temporada, eu acho que é tudo muito triste, sabe? Eu também achei que foi muito triste quando o Sang-woo morreu. E ele era uma pessoa bem realista e muito calculista também. E se a gente parar pra pensar, até a morte dele foi racional. Se ele pegasse a mão do Ji-Hoon e colocasse um fim nos jogos, ele voltaria pra aquele inferno. Voltaria a ser um cara falido, junto com o Ji-Hoon, os dois com uma montanha de dívidas. O lado racional e calculista dele disse que era melhor ele tirar a própria vida, cometer suicídio, pro Ji-Hoon sair de lá com o dinheiro. Foi por isso que ele resolveu tomar uma atitude tão drástica. E, aliás, muita gente me falou isso. Que mesmo quando eles saem, eles decidem voltar para a competição, porque não adianta nada voltar para a vida infernal que eles tinham. Eles estão totalmente sem saída.
Normalmente, nas histórias que têm jogos desse tipo, os jogadores ficam presos e só pensam em escapar. Mas na nossa versão, eles fazem um processo democrático e podem ir embora se quiserem. Mas eles acabam ficando na competição, porque lá fora, no mundo real, a competição é ainda pior. E no fim, essa competição não tem nada de especial. Mas ela mostra que não é diferente da realidade que as pessoas que têm problemas financeiros enfrentam no mundo em que nós vivemos. E no geral, eu acho que a estrutura e os elementos da nossa série não aparecem com frequência nessas histórias. E por isso que eu acho que muitos espectadores gostaram tanto da nossa série e ficaram surpresos com esse aspecto da história. Os jogadores têm vários motivos para terem decidido participar da competição. Cada um tem o seu. E pensando agora, para mim, eu acho que esse é o lado mais triste de toda a história. Foi por isso que eu te falei para você pegar o avião. Por que você voltou? É verdade. Tem toda a razão. Jogador 456. Você ainda confia nas pessoas? Depois de ver a nossa série, eu espero que todo mundo encontre alguém como a Saibyo, que falou pro Ji-hoon, você não é esse tipo de pessoa. Alguém que te trate com compaixão, que veja o seu valor, o que você tem de bom, e que fale essas palavras que mostram o respeito que ela tem por você. Pessoas assim são uma presença muito valiosa na nossa vida, e é graças a elas que a gente consegue enfrentar a vida sem se perder, sem se corromper. É graças a essas pessoas, que são humildes e centradas, que nós vamos conseguir escapar desse jogo bem e tomando decisões inteligentes. Então eu espero que todos se cerquem de pessoas assim. E que também façam esse papel para os outros. É esse pensamento que eu espero que todo mundo leve da nossa série. Então, durante as filmagens, eu me dei conta de que histórias assim sobre a nossa consciência são bem presentes em diversos lugares do mundo, em toda a história da humanidade. Então, tomar uma decisão crucial, seja ela uma decisão boa ou até uma decisão ruim, depende só de você mesmo e da sua consciência. E quando vários personagens diferentes, de repente, se reúnem e se veem na mesma situação, é só analisar tudo o que acontece ao longo dessa série. E a gente percebe que todas as pessoas, cada uma com o seu grau de consciência, tomam decisões diferentes. E é por isso que eu sempre penso que o Ji-hoon faz escolhas muito conscientes. E é por isso que ele tem plena convicção de todas as escolhas que ele faz, porque elas são o resultado de muita reflexão. Eu diria que, no nosso dia a dia, colocar nossa consciência em primeiro lugar e viver de acordo com o que a gente acredita ser o melhor é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer. Mas como nós somos humanos, sempre surge alguma tentação na nossa vida. E aí, muitas vezes, a gente erra e acaba fracassando nas escolhas. Mas eu acho que seria muito bom se a gente tivesse mais oportunidades para parar e analisar e fazer um exame da nossa própria consciência. Uma coisa que eu acho é que, graças ao Round 6, tem atores que o público internacional passou a conhecer só agora. E aposto que, depois de verem o trabalho do diretor Hwang, muita gente foi procurar os projetos anteriores dele para assistir também. E quando surgirem novos trabalhos de alguém do nosso elenco ou do diretor Hwang, eu peço que os nossos fãs parem para assistir também. Vai valer a pena, com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. A sensação é de que agora tá acabando de verdade. E olha, não é fácil se despedir de vez dessa série não, hein? Eu queria agradecer os espectadores pela atenção e pelo apoio à nossa série. Vocês nos deram um carinho que a gente realmente não imaginava, de verdade. Falo sério mesmo. Foi muito importante pra gente. Já faz muito tempo que eu comecei a escrever essa série, mais de uma década, desde que nós começamos a trabalhar nesse projeto até a entrega do último episódio. Foram 6 anos que se passaram. Aos fãs de Round 6 do mundo inteiro, eu agradeço por vocês terem assistido, vibrado com a gente e mandado seu carinho no decorrer dessa longa jornada. A gente se despede de vocês aqui, mas vamos voltar com projetos novos no futuro, com certeza. Prometo pra vocês. Obrigado, de coração. Eu peço que não esqueçam da gente. Apesar da quantidade imensa de séries que existem, dessa enxurrada de conteúdos, meu lado egoísta espera que tenha um lugar especial pro Round 6 no coração de vocês e que se lembrem da gente durante anos. Round 6? É isso aí, valeu!
Olha, eu agradeço por tudo. Muito obrigado a todo mundo do fundo do coração por terem apoiado e assistido o Round 6. Obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Eu agradeço mais uma vez.